Boa noite a todos. É uma grande alegria recebê-los nessa casa de oração. Sejam sempre muito bem-vindos. Então vamos neste momento nos acalmando, serenando nossa mente, nossas emoções, nossos sentimentos, para que possamos estar aqui por inteiro, mente e alma. Vamos fechando os nossos olhos, mentalizando a figura de Jesus, de braços abertos a nos acolher. E assim vamos nos deixando envolver pelas energias desta casa, pela espiritualidade aqui presente, que desde o momento em que cada um adentrou nesta casa está sendo amorosamente tratado. E assim vamos buscando a nossa ligação com o nosso anjo da guarda, este amigo querido que sempre está nos auxiliando para o caminho da luz, o caminho de amor. Vamos nos ligando à nossa querida Mãe Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, agradecendo a ela por nos ter trazido o nosso amado Mestre, por estar conosco em todos os momentos de nossa vida, nos amparando, nos cuidando, nos protegendo. E assim, vamos pedindo a Maria que nos encaminhe até Jesus, o nosso Mestre, o nosso guia, o nosso irmão maior, que nos deixou o caminho a seguir através dos seus exemplos, através do seu Evangelho que nos conduz para mais perto do nosso Pai, o nosso Criador, esse Pai misericordioso que sempre nos dá uma nova oportunidade de vida, uma nova encarnação bendita, onde podemos nos melhorar, aprender, nos autoconhecer e assim evoluir, corrigindo os nossos erros, os nossos defeitos. E mesmo que vagarosamente nos transformando para chegar mais perto do nosso Pai. E assim, Pai, pedimos nesta noite as suas bênçãos para este trabalho, rezando silenciosamente dentro do nosso coração a oração que Jesus nos deixou, que nos liga a Ti, dizendo: Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E assim, com grande alegria, nós recebemos esta noite para nos trazer a mensagem o nosso irmão Adilson. Seja muito bem-vindo, gratidão, viu? Boa noite. Que os espíritos amigos, trabalhadores espirituais dessa casa, envolva cada um de nós presente aqui nesta noite, encarnados e desencarnados. Eu gostaria de falar um pouco esta noite
sobre um dos pilares da doutrina espírita, que é a reencarnação. E gostaria de citar pelo menos 2 passagens de Jesus, onde ele fala sobre a reencarnação, onde é falado sobre a reencarnação. E eu não encontrei em nenhum dos 4 evangelhos nem uma linha onde Jesus contestava a reencarnação. Se fosse algo que não existia, com certeza ele teria feito, como ele fez com tantas outras ideias. Uma delas, um fariseu chamado Nicodemos, muito influente, pertencia ao Sinédrio, tinha muita vontade de conhecer Jesus. Mas, se os colegas soubessem desse encontro, não ficaria bem para ele. Então ele se encontra uma noite com Jesus. E ele pergunta assim, diz: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazem se não estivesse com ele, se Deus não estivesse com ele. E Jesus responde: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Kardec, inclusive, toma essa parte e escreve o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem esse nome: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos faz a seguinte pergunta: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus diz: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E complementa: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, muitas vezes Jesus falava entre linhas, por metáforas, por parábolas, mas ele foi um tanto claro. Quando ele fala o que é nascido da carne é carne, ele está dizendo a necessidade de reencarnar. E quando ele fala o que nasce do Espírito é Espírito, ele está falando da necessidade do Espírito se renovar, se reformar, se transformar, de evoluir. O dogma da reencarnação já fazia parte da vida dos judeus, mas eles usavam o termo ressurreição. Ressurreição seria ressuscitar. Nós conhecemos pelo menos 2 passagens em que Jesus ressuscita pessoas que já estava desencarnada e que ele faz a pessoa reviver. Ressuscitar significa reviver. Reencarnar significa nascer uma nova vez. Essas 2 passagens, uma todo mundo conhece, né? A ressurreição de Lázaro, e a outra da filha de Jairo, que também o procura desesperado, que sua filha, né, estava muito ruim. Quando chega, está todo aquele desespero, dizendo: olha, ela morreu. E Jesus diz: não, ela não está morta. Para eles estava, para Jesus não. E ele vai e a menina revive. Tá? A gente gosta de citar isto, né, essas passagens de Jesus, para dizer mais uma vez que a doutrina espírita não criou nenhuma moral nova. Ela veio apenas esclarecer os ensinamentos de Jesus. Não contrariou em nada, ela se baseia na doutrina cristã. Veio muitas vezes complementar
algumas coisas que havia sido perdido. Nem tudo Jesus pôde dizer e nem tudo foi anotado também. Então os benfeitores espirituais, no momento oportuno, no momento já pré-meditado, vem e traz esses esclarecimentos através de Kardec. Uma outra passagem é bastante interessante, e às vezes passa até despercebido da gente, que estavam falando nesse momento, já nos mostrando que eles conviviam com a ideia da reencarnação. É aquela passagem que Jesus, passando, vê um homem que era cego de nascença. O homem era cego de nascença. E os apóstolos perguntam: mestre, foi pecado deste homem ou de seus familiares que ele nasceu cego? Quando a gente lê o Evangelho, às vezes a gente lê e passa, batido. Mas olha só a pergunta: foi pecado deste homem para ter nascido cego? Quando que ele teria pecado? No ventre da mãe? Com certeza ele já estava dizendo numa outra existência. Ou dos seus familiares. E nós sabemos que muitas vezes, hoje, algumas deficiências físicas são realmente, expiação, fruto daquilo que cometemos em vidas passadas, ou dos familiares realmente, Mas olha só, 2000 anos, eles já falando dessa natureza, Quando a gente fala que a reencarnação é um dos pilares, da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é a doutrina consoladora, é a doutrina esclarecedora. Se nós não somos espíritas, não temos conhecimento, se nós não lemos o livro dos espíritos, muitas dúvidas param no ar. Nós não encontramos resposta para muitas situações. Não estou querendo dizer que é a doutrina mais importante, que é melhor que as outras. Nada disso. Estou dizendo que ela é uma doutrina esclarecedora. Porque muitas respostas somente os espíritos benfeitores podem nos responder. Somente quem está do lado de lá, no outro plano, pode nos responder. Senão elas vão ficar batendo cabeça aqui. Um acha que é isso, outro acha que é aquilo, então eu tenho certeza, então eu vou escrever, eu vou criar dogmas, tem que ser assim. Ali não tem isso. Ali é o que eles disseram, através dos médios que trabalharam junto com Kardec na codificação da doutrina. Muitos problemas familiares, se nós não temos um conhecimento da doutrina espírita, a gente se revolta até com Deus. Muitas provas pelas quais passamos, muitas expiações, mas o que eu fiz para merecer isso? Meu vizinho não passa por isso, o meu primo, meu familiar não passa por situação. Por que eu? Por que eu? Por que eu? Aqui na doutrina nós sabemos, porque sou eu que tenho que passar por essa situação. Mas eu não faço tantos males assim. Talvez nessa encarnação não, mas em outras com certeza eu fiz, e muito. Quando a gente vê uma criança que nasce em berço de ouro, rodeado de toda a proteção, tem todas as regalias, cresce com todas as mordomias, e a outra que nasce lá numa favela, só com dificuldades, desamparado materialmente falando. Mas que Deus é esse então? Que a um dá tudo e a outro só sofrimento. Uma criança que nasce fisicamente perfeita e a outra nasce com certas deficiências. Por que isso? Essa é a dúvida dos apóstolos. Ele nasceu cego, por quê?
Foi o pecado dele ou o pecado de seus familiares? Então eles já estavam mais ligados, né? Alguma coisa existia ali em vidas passadas. Então, aceitando a reencarnação, a gente tira uma série de dúvidas e acaba nos consolando, nos confortando. Uma vez eu ouvi assim, a pessoa dizer, olha, eu gosto de conversar com espírita, porque espírita não reclama. Aí eu falei, pergunta de novo, né? Reafirma essa tua fala aí, né? Não, é verdade. Eu falei, não, nós aprendemos que nós não deveríamos reclamar. Mas reclamamos também. Nós somos tão imperfeitos quanto qualquer, né, outro cidadão que segue uma outra crença, né? Mas nós aprendemos, você falou uma coisa que tem um certo sentido. Nós não deveríamos reclamar, nós deveríamos ser resignados. Ninguém nasce no lugar errado, ninguém nasce na família errada, nada para nós é por acaso. Ninguém passa por aquilo que o outro deveria passar. Nós aprendemos que se nós estamos passando por determinadas situações, que nós precisamos passar por essa situação. Para o nosso bem, acredite, né? Tem isso ainda, né? Mas aí, então nós comentamos alguma coisa de Jesus, né? 2 passagens, tem outras, mas nosso tempo é relativamente curto, e algumas evidências, né, que nos convencem disso. Um dia um amigo me perguntou, né, falando questão de espiritismo, ele perguntou se que ele não acreditava na reencarnação, né? E aí eu fiz algumas perguntas para ele, que nós havíamos citado aí, e ficou meio sem resposta. Depois, não, a questão de uma criança nascer perfeita fisicamente, a outra não. A questão da natureza é que nem uma árvore que nasce reta, outra árvore que nasce torta. Eu falei, meu Deus, aí não vai ajudar em nada, né? Agora, para selar isso daí, tirar todas as dúvidas, nada melhor do que quem está ali no plano espiritual. E Kardec faz algumas perguntas no Livro dos Espíritos. Nós temos aí 55 perguntas referentes à reencarnação. Está no capítulo 4, chamado Pluralidade das Existências. É lógico que nós não temos condição de falar 55 perguntas, né? Vamos falar apenas 54, tá bom, né? Primeira pergunta que Kardec faz, que é a pergunta 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? É uma grande curiosidade. Porque, veja só, nós vamos comentar umas 3, 4 perguntas e deixar claro por que nós temos a necessidade de reencarnar. E por que a reencarnação é uma bênção, é uma oportunidade, é um presente. E aqui é a pergunta, como que nós podemos, essa alma pode melhorar? E os benfeitores respondem, sofrendo a prova de novas existências. Sofrendo a prova de novas existências. Passando pela prova de novas existências. Olha só, renascendo, né? Reencarnando. Aí, o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Uma outra pergunta. A alma tem muitas existências corpóreas? São muitas, são poucas? Sim, todos nós temos muitas existências. Afirmação dos benfeitores. O número de existências corpóreas é limitado ou o espírito sofre, se reencarna perpetuamente, não vai ter fim. A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Então, ele não diz que é perpetuamente. Nós teremos muitas, já tivemos muitas e teremos muitas outras reencarnações. Outras vidas, outras existências. Agora, em cada existência, nós damos um salto no progresso.
Nós evoluímos um pouco, crescemos um pouco, melhoramos um pouco. Mas todos nós melhoramos da mesma forma? Todos nós melhoramos? Ou tem alguém que estaciona, tem alguém que piora? Tem como a gente sair de uma existência pior do que entrou? Se a gente for olhar, assim, o que acontece na sociedade, né, vendo alguns criminosos, né, algumas barbaridades, a gente vai achar impossível que aquele ser já foi pior. Já foi pior. Com certeza. Porque, veja só, naquela existência, numa outra existência, ele também passou por provas. Depois ele desencarnou. Passou pelo plano espiritual. E lá em cima, uma escola. Levou uns puxões de orelha. Ele chegou lá, ele viu o filme da sua vida, tudo que ele tinha feito. E ele volta um pouco melhor do que ele desencarnou. E depois aqui, ele vai aprender mais um pouco, passar também por dificuldades, etc. e tal. Ele não vai cometer só males contra outros. Ele também vai sofrer com as dificuldades, com as provas. Então, por incrível que pareça, segundo os benfeitores, todos nós saímos de uma existência um pouquinho melhor que a anterior. Isso significa que nesse momento nós estamos na nossa melhor versão. É a versão mais completa, mais moderna, mais atualizada. A melhor versão nossa é essa nesse momento. Tá? E aí ele fala, o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Será que é ou não? Imagina uma escola onde todos os alunos são repetentes. Todos nós somos alunos de uma escola, todos nós somos repetentes. Repetimos a mesma série. Agora, todos vão repetir a mesma quantidade de vezes? Não. Quem é professor sabe que tem aqueles que aproveitam mais, levam mais a sério, são mais comprometidos, pensa mais nos estudos. O outro já pensa mais em lazer, em brincar, mais desleixados, né? Indisciplinados, vive na diretoria, levando puxão de orelha, né? Puxão de orelha, entre aspas, né? Antigamente levava de verdade. Então, não depende de cada espírito, depende de cada um. Tá? E vamos ver o que eles respondem? Não. Aquele que avança rapidamente poupa de muitas provas. Não obstante, as encarnações sucessivas não são sempre muito numerosas. Perdão, botei um não aí que não havia. As encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Tá? Mas é isso mesmo, nós podemos comparar a uma escola. E os benfeitores, o Kardec pergunta, qual a finalidade da encarnação? A finalidade é progredir, melhorar, evoluir. Mas para isso nós precisamos passar pela vida corpórea. Não dá para resolver tudo no plano espiritual? Não dá. Resposta, qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem o quê? Onde estaria a justiça divina? Que nós temos que reparar os males que nós fizemos. Deus é bondoso, principalmente por nos dar a oportunidade da reencarnação. É misericordioso por dar um desconto para com as nossas dívidas. E é justo, justíssimo, por nos fazer reparar pelo menos parte dos males que nós já cometemos a outrem. E ele continua, sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Olha só, o que ele quer dizer? Que nós não estamos aqui para ser felizes. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer. A vida terrestre tem que servir exclusivamente ao
aperfeiçoamento moral. Nós estamos aqui para melhorar, para crescer. E ainda fala que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Olha que interessante. Muitas provas e expiações nós não teríamos como passar no plano espiritual. Você imagina a perda de um ente querido. Como é que você vai perder alguém no plano espiritual se está todo mundo desencarnado? Tem dor maior do que perder? Não tem. As dores físicas, as doenças, quer queira, quer não, muitas das doenças não são nem provas e nem expiação. É o quê? Indisciplina nossa mesmo, nossos vícios, cigarro, a bebida, a gula e tudo mais. Tá? A maioria, ou grande parte delas, não tem nada a ver com provas enviadas, né? Provas que nós, no plano reencarnatório, nós já estava no nosso programa reencarnatório, e as expiações que a gente tem que passar. Então temos que tomar cuidado muito com isso, porque às vezes nós espíritas achamos que nessa encarnação nós somos tudo bonzinho, tudo perfeito, fazemos tudo certinho, né? Que tudo que nós sofremos é por conta de vidas passadas. Não. A maioria é por conta dessa mesmo. Apenas uma parcelinha vem de vidas passadas. Apenas uma parcelinha vem de vidas passadas. Deixar mais ou menos claro a diferença de prova e de expiação. A expiação, entre aspas, seria um castigo. Seria uma situação que eu tenho que passar semelhante àquela que eu fiz alguém passar. Lá numa outra vida, eu cometi um determinado sofrimento para uma pessoa e nessa eu vou ter que passar por uma situação igual ou muito parecida, para sentir na pele como é que é fazer o outro sofrer. É estar do outro lado, é passar do outro lado. Eu saio do agressor e agora na outra eu vou ser a vítima. Isso é expiação. Que é considerada uma prova difícil, dura. As expiações são sempre muito difíceis. Agora, as provas são situações, fatos, oportunidades, mas normalmente são situações difíceis pelas quais temos que passar para auxiliar no nosso crescimento. Rapaz, mas que doido, para que isso? Para que isso? Que proveito nós tiramos de uma festa de confraternização? Final de ano, as empresas fazem aquelas festas de confraternização. Depois você faz um resumo da festa. A gula, o vício, a maledicência estão sempre presentes. Quando não, os desentendimentos ainda acontecem. Agora, que proveito nós tiramos de uma dificuldade, de uma doença de um familiar, da perda de um ente querido, de tantas situações que nós passamos difíceis? Muito, muito proveito. É nesse momento que a gente fica de joelho, que a gente pede a Deus, que a gente aumenta, desenvolve a nossa fé. Que Deus nos teste a nossa perseverança. Vamos ver se ele tem, vamos ver se o Adilson tem fé mesmo. Ele fala que tem fé, que acredita em mim. Vamos mandar uma prova para ele. Vamos ver se ele vai se revoltar contra mim ou se ele vai agradecer. Ou se ele vai continuar pedindo para que eu não o desampare. Então, através delas é que vem o nosso crescimento. Né? Lá no plano espiritual, nós recebemos a teoria. Ele desencarna, nós vamos estudar, nós vamos trabalhar, nós vamos aprender muito no plano espiritual. Aí fala, tá bom, agora você vai reencarnar. Você quer mais uma oportunidade? Te dando. Mas você vai na família tal, você vai trabalhar em tal lugar, teus colegas, sabe aquela pessoa ali, aquele fulaninho que vocês já desentenderam algumas vezes? Agora você vai vir com o seu irmão. Rapaz, pode mandar que eu estou pronto. Aí vem como irmão, a gente quase se mata. Ou se não, vamos fazer diferente, agora você vai vir. Se vocês tiverem um problema lá,
você foi filho dele, né, tal. Agora vamos inverter o papel. Agora você vai ser o pai. Você criticou, você fez isso, fez aquilo outro. Quantas situações a gente não vê de pais reclamarem que o filho não se importa com ele, nem telefona, já está numa certa idade, a gente vê muito isso e tal. Pode ser que numa outra vida aconteceu o contrário. Ou hoje eu posso desamparar meus pais. A hora que chegar na minha velhice, eu ser desamparado pelos meus filhos. Não tem a ver com vidas passadas, foi por conta do comportamento que eu tive nessa mesma. Mas pode ser que numa outra eu serei desamparado. E talvez por ele mesmo. Então é bom a gente estar sempre atento, né? Sempre alerta. Igual uma vez eu respondi uma pessoa: você acredita na reencarnação? Acredito. E vai daqui para daí e falou: olha, meu amigo, vou te falar uma coisa. Mesmo que ela não existir, ela me faz um bem danado. Só saber que eu vou ter que reparar todo o mal que eu estou fazendo para os outros, eu já vou começar a fazer menos males. Só saber que amanhã eu vou ter que espiar aquilo que eu estou praticando hoje, eu já vou procurar melhorar. Isso já está ótimo. Não precisa discutir muito não, né? Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça divina. Pois não cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Oh meu Deus, como é triste você falar assim, olha, teve uma existência, eu não fui feliz, pratiquei males, ou se não pratiquei tantos males, deixei de fazer o bem, perdi tantas oportunidades. E aí é o seguinte, você vai lá, tem uma religião que fala assim, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o paraíso, ou vai para queimar no fogo do inferno. Não, mas pera lá. Mas também não fui tão ruim assim para ir para o inferno. Eu não sou tão bonzinho para ir para o céu, mas também não sou tão ruim para ir para o inferno. Pera lá, vamos resolver isso aí. E aí, eles vão falar, não, vamos criar um terceiro lugar, que é o purgatório. Você vai para o purgatório. Se lá você melhorar, arrepender e tal, aí você passa para o céu. Se não, você vai para o inferno mesmo. É meio complicado, meio abstrato, né? Muito assim, vago, né? Sabe, não precisaria de tudo isso, né? Mas, tudo de acordo com o conhecimento de cada um, tudo de acordo, né, com a época também. Então, a reencarnação é a prova da bondade, da justiça divina. Da bondade porque nos dá o direito de arrependermos, novas existências e de reparar o mal que nós fazemos. E da justiça porque todos temos que reparar, sem privilégio a alguns. Para Deus não tem o mais rico, não tem o mais pobre, não tem esse, não tem aquele. São todos filhos idênticos. Simplesmente, para ele ser justo, cada um arque com suas consequências. Colha aquilo que plantou. Se você for nas cidades históricas de Minas, lugares maravilhosos, nas igrejas, antigamente sepultava as pessoas dentro da igreja. Aí, imagina onde que era o lugar mais sagrado e mais caro, próximo do altar. Quem fosse sepultado mais próximo do altar estaria mais perto de Deus. Quem fosse sepultado mais lá para trás estava mais distante de Deus. É verdade, os guias todos contam essa história lá para gente. Aí depois, questão de vigilância sanitária, mau cheiro, etc. e tal, fizeram o cemitério do lado. A maior parte das igrejas de Minas tem um cemitério muito próximo, ou bem do lado mesmo, passaram a sepultar do lado de fora. Aí não sei como é que ficou ali a questão mais perto da igreja, mais longe da igreja, como é que era classificado, mas olha como é que era a cabeça das pessoas. Aí hoje nós sabemos, né, que para chegar próximo a Deus, distante de Deus, não é o dinheiro que vai comprar, não é aquilo que nós vamos levar, né, não é aquilo que nós temos, ou melhor, é aquilo que nós vamos levar, né? Não é aquilo que nós não podemos levar, é aquilo que nós somos, é aquilo que nós fizemos, não aquilo que nós temos.
E aí, para a gente finalizando, todas as diversas encarnações corporais se verificam na Terra? Gente, são 55 perguntas, depois só agucei a curiosidade, depois vocês, com o tempo, né? Aproveite lá que é uma mais interessante que a outra. Sabe que todas nós passamos aqui? O que os espíritos falam? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então ainda estamos o quê? Engatinhando. Primeiro mundo, os mundos primitivos. Aí nós estamos passando pelo mundo de provas e expiações. Que nosso planeta está por transição planetária, passando para regeneração. A partir do momento que os males forem diminuindo e os bens ao próximo forem aumentando, forem dominando, nós vamos chegar no planeta de regeneração. A hora que o bem predominar sobre o mal. Depois nós teremos outros mundos. Mundos ditosos, mundos celestes, né? E para encerrar as perguntas, em que se transforma o espírito depois da última encarnação. Depois da última encarnação. Olha só. É igual você chegar no último grau, né, do estudo aí, PhD lá, como é que é? O pós-doutorado, é isso? Espíritos bem-aventurados, espíritos puros. Um dia chegaremos, né? Vamos aproveitar ao máximo, mais, né? Mais essa oportunidade que Deus nos deu. Aproveitar ao máximo o nosso tempo. Porque vai chegar uma hora que fala, puxa, eu devia ter feito e não fiz, eu queria ter feito e não fiz. E aí às vezes vai batendo, né, a idade, me dá mais 10 anos, Deus, mas já te dei tanto, você ainda vai querer mais, né? E a gente vai se arrependendo de não ter sido um pouco diferente. Tem uma música para a gente encerrar, dê só um trechinho, não vou cantar porque eu sou péssimo. E essa música ela pode ser um estímulo para melhor aproveitarmos a vida. Mas do outro lado, pode ser uma lamentação por não ter feito e não dar mais tempo de fazer. Música linda, chama Epitáfio, né? Quem canta, gravou foi o Titãs, do compositor chamado Sérgio Brito. E ele fala assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Que todos tenham uma ótima noite, que o Mestre Jesus continue nos envolvendo hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado, Adilson, pela mensagem, pelas palavras. Novamente, quantas reflexões, né, fazemos a cada segunda-feira. Então, vamos fazer a nossa preparação para os passes. Vamos novamente fechar os nossos olhos e abrir ainda mais os nossos corações, a nossa mente, para esta mensagem maravilhosa que nos trouxe alguns ensinamentos, reflexões sobre a reencarnação. Bendita seja essa lei divina. Bendita seja
essa lei divina que nos iguala, pois o Pai utiliza essa mesma lei para todos nós. A reflexão dessa noite é como estamos vivendo esta oportunidade reencarnatória neste momento. Como o nosso companheiro Adilson nos trouxe, estamos no nosso melhor momento reencarnatório, tendo imensas oportunidades do aprendizado, do crescimento, de refazer, reparar, evoluir. Então vamos agradecer imensamente a oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui reencarnados. Porque como os benfeitores nos traz, a fila para novas reencarnações está imensa. Que possamos permanecer em silêncio, silêncio verbal, mental. E fazendo assim, estaremos mais receptivos para o momento do passe. Rogamos a Deus, a Jesus, em sua misericórdia divina, que continue nos envolvendo no decorrer desta semana, em sabedoria e paz. Que assim seja.